novamente ao canal da RBO. Pessoal, como já é de praxe, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha com a galera aí. O canal da RBO tem feito o maior sucesso com essa série de vídeos que a gente tem lançado aqui, conhecendo o meu rádio. Tá dando o que falar, eu recebi muito feedback da galera agradecendo, a galera tirando dúvidas. E isso, obviamente, para contribuir com o nosso grupo do aeromodelismo aí, que tem crescido tanto no Brasil e no mundo. Fico muito feliz de estar compartilhando isso com vocês e poder estar também contribuindo com o aeromodelismo no Brasil. Então, galera, compartilha o vídeo aí, já se inscreve aqui, curte aí, dá um joinha, ativa o sininho para você receber todas as notificações de vídeo. Eu não tenho regularidade na produção dos vídeos, vocês sabem disso, mas sempre vai ter vídeo aqui, o próximo já está sendo elaborado, já estou com ideias bacanas aí. E hoje nós vamos dar sequência àquela série bem bacana que está dando Conhecendo o Meu Rádio. E hoje nós vamos falar sobre endpoint e quem vai tratar desse assunto hoje sou eu. Um tema simples, um tema objetivo, bem legal, mas que é de extrema valia para o modelismo, tá? Então, galera, já vamos dar continuidade aí para essa série com o tema hoje endpoint. Não esquece, hein, se você quiser adquirir os acessórios da RBO, camisa da RBO, boné da RBO, em breve muita coisa vindo aí, me chama lá no direct que a gente vê para você aí a melhor forma de enviar, beleza? Se liga aí. O que é a função endpoint no rádio? Pessoal, é bem simples e bem tranquilo. Endpoint, o próprio termo em inglês já está falando. Um ponto, fim, né? Um fim de ponto, ou um limitador, ou um limite que você vai dar para aquela quantidade de comando do seu servo. Eu vou utilizar aqui como uma ferramenta para ilustrar para vocês essa hélice aqui que eu ganhei no Marcelão da MHS. Linda. É um relógio, tá, pessoal? Depois vai ter novidades aí para vocês, vocês vão saber. O que é o endpoint, então? Imagina vocês o seguinte, imagina que isso aqui é um braço de servo, tá? E aí, o que ele faz, o braço do servo? Ele faz esse movimento aqui, certo? Para cá e para cá, certo? O servo, ele funciona dessa forma aqui, tá? Quando você compra um servo, esse servo ele vem com um limite de curso, tá? Ele vem com um limite, ou seja, imagina que aqui seria o meio. Ele trabalha 90 para cá e 90 para cá, certo? Vou colocar aqui para ilustrar novamente. É como se ele trabalhasse. Imagina que o servo ele vai fazer esse movimento, 90 para cá e 90 para cá, tá? Tem servos que tem menos 60 graus, vai depender do servo, mas vamos ilustrar de uma forma para ficar bem objetivo. E aí o que acontece? O endpoint, essa função, o que ela faz? Ela faz com que você, através do seu rádio, programe o servo para que ele não dê esse curso todo. Por exemplo, eu quero que ele dê, eu não quero que ele dê os 90 graus, eu quero que ele trabalhe apenas em 45 graus. Eu quero que ele se limite a isso, para um lado, ou eu quero que ele se limite isso para o outro. O interessante dela é que você pode limitar a quantidade de curso para um lado e para o outro. Então você pode trabalhar, eu quero que ele tenha um movimento maior para um lado e ele tenha um movimento menor para o outro, tá? E aí você pode, com essa função, limitar e dizer para o seu servo, olha, eu quero que você trabalhe só 45 graus para esse lado e eu quero que você trabalhe o seu curso todo para esse lado aqui. Isso é perfeitamente possível. Para que as pessoas geralmente utilizam o endpoint? O endpoint é utilizado da seguinte forma, pessoal, na maioria das vezes, tá? Isso não é uma regra. Mas eu vou dizer as situações mais comuns. Eu utilizo ele no meu jato de duas formas. A primeira, questão da válvula de abrir o trem de pouso. O que é essa válvula? É uma pecinha que o servo ele tem que dar uma puxadinha nessa válvula para abrir e uma puxadinha para fechar. Como o curso dessa válvula é muito pequeno, eu não posso deixar com que o servo tenha esse movimento todo dele. Então eu encurto o movimento dele bastante. Lá no limitador eu limito, eu digo, olha, eu quero, servo, que tu faça só um movimentozinho de 10 graus para a direita e 10 graus para a esquerda. Porque quando eu bato a chave, ele faz um movimento bem curtinho. Esse movimento curtinho ele já consegue puxar a válvula. Ele consegue puxar para abrir e ele consegue empurrar para fechar, tá? Então, isso é uma das situações. A outra situação que eu utilizo é que quando a gente coloca os servos nos aviões da gente, pessoal, vamos supor, imagina que você está colocando ali numa asa, né? E aí o servo ele tem um curso muito longo. Quando ele vai puxar o aileron, ele puxa muito, ele força muito o aileron. Né? E aí já viram que algumas aeronaves ficam com aquele barulho, o servo como ele estivesse forçando? É exatamente isso. Ele está puxando além do limite do que aquela superfície de comando suporta. Vamos imaginar aqui
que ele puxou 60 graus e esse 60 graus está forçando muito. Então eu digo, não, eu não quero 60, eu quero que você puxe só 55 graus. E aí ele vai dar um comando de 55 graus. Né? Então imagina o seguinte, para ficar bem simples e bem objetivo. O endpoint, ele vai limitar o tamanho do curso de movimento do seu servo. Ou seja, se ele faz 60 para um lado e 60 para o outro, você pode dizer que ele faça 30 para um lado e 30 para o outro. Tá? Aí muita gente já pergunta assim, ué, mas eu não tenho dual rate para isso? O dual rate, pessoal, imagina o seguinte, o dual rate ele é uma função interna ao endpoint. Como assim, João? Agora embaralhou. Calma aí, vamos lá, vou te explicar. Antes de você dar dual rate, antes de você atribuir as outras funções, quando você está configurando o seu avião, é interessante que você olhe o endpoint. Você instala tudo no avião e aí você testa, vê se aqueles comandos estão muito fortes no seu aeromodelo, se estão forçando, se está forçando o profundor, se está forçando o aileron, se o comando no acelerador, né, a gente usa muito no acelerador também, se ele está muito longo ou muito curto. Então, antes de mexer em dual rate, a gente mexe no endpoint. Por quê? Porque o endpoint é o que você estipulou do endpoint. Olha só para ficar bem claro. Imagina que você disse para o seu servo, lá no endpoint, que você quer que ele dê 30% para um lado e 30% para o outro de comando, tá? Quando você for atribuir o dual rate, você não vai atribuir para o curso todo dele. Você vai trabalhar agora dentro daqueles 30% que você disse para o servo trabalhar. É como se você recebesse o servo, o endpoint, é como se você recebesse o servo na sua casa e você dissesse para ele assim, olha, servo, eu sei que tu veio de fábrica aí com 60 graus para cada lado, mas eu quero que você só tenha 30 graus para cada lado. Então, quando você instalar no seu avião, que você for configurar o endpoint, você vai estar dizendo para ele que ele vai trabalhar 30 graus para cada lado. E pronto, é como se ele tivesse vindo com 30 graus. Então, todas as funções posteriores que você for atribuir ao seu servo vão ser dentro daquele tamanho de curso que você atribuiu com o seu rádio. Deu para entender agora? E aí você mata a história. Por quê? Porque aí quando você for dar um dual rate, você vai trabalhar ele dentro daquele limite de curso que você deu para quando você recebeu o servo. E aí fica fácil de entender, na verdade? Então, eu recebi vamos colocar aqui uma hipótese, tá, pessoal? Bem absurda, só para refrescar. O meu servo vem 90 para um lado e 90 para o outro. Eu não quero, é muito, eu não preciso desse tanto de comando no meu avião. É muito agressivo, eu não preciso. Eu quero que o servo seja mais tranquilo. Então eu vou lá e programo no endpoint, no rádio, que eu digo, não, servo, eu quero só 50% desse comando. Eu quero que você trabalhe 45 para um lado e 45 para o outro. Pronto. Quando você está lá no seu avião, independente da função que você mexa, ele vai ter 45 graus para um lado e 45 graus para o outro. Deu para compreender? Então, pessoal, o endpoint é como se fosse uma função que você, através do seu rádio, consegue dizer para o servo quanto de limite você quer que ele tenha, independente da função que você atribua. Eu quero que o meu servo tenha 45 graus para um lado e 45 graus para o outro. Pronto, é assim que eu quero trabalhar com ele, e aí as configurações você vai fazer e o rádio vai limitar esse curso, ele não vai deixar passar e você sempre vai estar trabalhando dentro desses 45 graus. Deu para compreender? Essa é a função do endpoint. E como eu já disse, a gente utiliza em quê? Em superfície de comando que está forçando, está puxando muito, ou no acelerador, que às vezes o acelerador, por exemplo, nos aeromodelos a gasolina, o acelerador, o curso é muito pequeno, então não preciso de um servo empurrando muito. Eu quero que ele empurre só um pouquinho e puxe só um pouquinho. E aí você dá essa limitação. E você pode individualizar. Eu quero que um aileron seja assim, eu quero que o outro aileron seja assim, eu quero que o acelerador seja assim, o profundor seja assim. Então fica ao seu critério delimitar. Dar um ponto final, que na verdade endpoint é um ponto final no limite de curso do seu servo. Deu para compreender? E aí eu vou mostrar para vocês aqui, vou dar uma ilustrada para vocês entenderem aqui. Se liga. Eu quero agora que vocês olhem o seguinte, pessoal. Olha o tanto de comando que eu tenho quando eu cabro. Tá vendo lá minha superfície de comando? E agora quando eu pico para ele descer. Tá vendo isso aqui? Esse comando aqui é o comando total. É o limite que o meu servo dá. Tá bom? Então, olha só. Estão conseguindo enxergar aí, né? Olha o limite que ele dá. Isso aqui é o tanto. Eu não tenho em graus aqui quanto é, porque eu não tenho a ferramenta, o instrumento de fazer essa medição de graus. Mas esse aqui é o limite do meu servo. Tá? Isso é o limite, é o máximo, tanto para cima quanto para baixo.
Quando eu entro na função endpoint, olha só, eu vou dar o limite total de curso aqui, tá vendo? E agora olha o que vai acontecer, ó. Eu não quero que ele tenha todo esse tanto de comando. Aí o que eu faço? Eu atribuo menos para ele. E aí eu venho aqui e reduzo. Olha o que vai acontecer lá, ó. Estão vendo lá, ó, que tá descendo? Ó, ela sobe e ela desce, tá vendo, ó? Quando eu tô dando essa quantidade de comando aqui, ó, aqui é o máximo, tá? E aqui eu delimito, eu quero que o meu servo só tenha essa quantidade de comando aqui, pouquinho, ó. Eu delimitei isso de uma forma geral, então não importa a mudança que eu faça lá, ele só vai ter essa quantidade de comando, tá vendo? E aí você vê Cabra, para baixo ele vai estar com a mesma quantidade de comando, não a que eu configurei, mas a cheia, olha lá, ó. Ele tá com tudo, tá vendo, ó? Se eu quiser reduzir também, eu venho aqui e reduzo a quantidade de comando, ó lá, ó, e ele reduz. Então eu posso delimitar que o meu servo tenha só essa quantidadezinha de comando. Estão conseguindo compreender? Quando eu configuro, eu delimito, eu dou um ponto final, digo, olha, eu só quero que você vá até aqui. E é até aí que o meu servo vai. Só que, nesse caso aqui do meu aeromodelo, eu quero mais. Então, eu deixo ele no máximo mesmo, porque eu gosto dele assim, tá? Então, eu deixo ele com essa quantidade de comando aí. E para baixo, geralmente, eu deixo menos mesmo, tá? Eu deixo menos mesmo para ficar mais manso na hora de picar. Então, ó, eu delimitei uma quantidade de graus para cima e uma quantidade de graus para baixo. Conseguiram compreender? Então, eu delimito a quantidade de comando para um lado e para o outro do servo da forma que eu quiser. E isso vai ser a configuração que vai ficar no servo. Aí, depois que você mexer com dual rate, com outras coisas, as configurações vão ser atribuídas dentro dessa quantidade de limite que você deu aí. Se eu atribuir dual rate aqui, vai ser dentro dessa quantidade de grau aqui que eu já especifiquei no endpoint. Se eu for querer dar dual rate dentro aqui do Profundor nesse comando, vai ser o quê? Vai ser dentro dessa quantidade de graus aqui. Conseguiram compreender? Se eu tenho 30 graus aqui, um exemplo, o meu dual rate, quando eu der 100% de dual rate lá, por exemplo, vai ser 100% dentro desses 30% que eu programei. Então, lembre-se uma coisa, o endpoint, ele é maior em termos de importância do que o dual rate, digamos assim. Por quê? Porque o que você atribuir dentro do dual point, do endpoint, é o que vai ser, é o que todas as funções vão trabalhar dentro daquele limite que você deu. Deu para compreender? Eu vou repetir. Os limites que você der de endpoint, eles vão se tornar fixos no seu aeromodelo, tá? E todas as funções que você atribuir no seu aeromodelo depois, como dual rate ou qualquer outra função, vão ser dentro desses limites que você atribuiu aqui no endpoint. Deu para compreender? Então, se você deu 60 aqui, vamos supor, digamos que tem 60 graus aqui. Quando eu for mexer lá no dual rate, eu vou trabalhar dentro desses 60 graus aqui. Por quê? Porque o meu servo só tem 60 graus. Foi o que eu programei para ele ter 60 graus. Então, se eu der 50% de dual rate, vai ser 50% dentro desses 60 graus que eu dei. Tá bom? Deu para compreender? É a forma mais clara e mais transparente de dar para vocês, beleza? Vocês deixem aqui nos comentários qualquer coisa, dúvidas, que a gente vai esclarecendo e vai se ajudando, beleza? Agora vamos aprender a configurar isso aí. Bom, pessoal, inicialmente é importante que vocês saibam que as nomenclaturas de alguns rádios vão mudar, tá? Alguns vão ser endpoint, no meu aqui é limite máximo e limite mínimo, mas tenham em mente o seguinte, do que a gente está falando? De servo, não é de servo? Certo, então nós vamos ter que entrar nas funções do servo. No caso do meu aqui, ó, eu venho em ajustar servos. Quando eu entro aqui na função ajustar servos, eu escolho aqui, né, ó, no caso aileron, o profundor, o que quer que seja, tá? Vamos deixar aqui no profundor, que é o que eu estava mexendo. E aí eu venho aqui, ó, limite máximo e limite máximo positivo e limite máximo negativo, tá? Quando eu dou o comando aqui, ó, de cabrar, ele tá me dizendo que esse item aqui é o meu responsável pelo limite de curso de cabrar. E esse aqui, quando eu pico aqui, ó, que eu dou o comando empurrando o stick, ele tá me dizendo que é o comando de picar. Então, é aqui dentro dessas porcentagens, vamos supor, quando eu cabrar aqui, eu vou, no caso do seu rádio, aí você vai aumentar ou diminuir, né? No caso aqui, ó. Quando eu diminuo aqui, ele está diminuindo o meu curso. Quando eu aumento aqui, ele está aumentando o meu curso.
tá? Então eu estou dizendo para ele que eu quero que você tenha mais comando aqui. E aqui eu quero que você tenha menos comando, tá? É interessante que você ligue o aeromodelo, ligue o rádio e vá dando os comandos para você ver como ele vai se comportando, tá? Que é como eu fiz com vocês agorinha aqui. Então, ó, aqui eu digo, não, eu quero aqui, que esse comando aqui eu já sei que é de cabrar, eu quero mais comando nele. Apesar de estar negativo, ele está me dando mais comando, tá? E aqui, quando eu entro aqui na função, eu já sei que se eu aumentar, ele também vai aumentar, certo? E se eu diminuir, ele vai diminuir a quantidade de comandos. Vocês conseguem compreender isso? O interessante é que vocês testem, tá? Coloquem o avião no lugar, deixem tudo ligadinho e aí vão fazendo o teste. Dá o comando aqui e testa a função. Você pode mexer nela lá, dando mais porcentagem, menos porcentagem, que você vai ver como é que a superfície vai reagir. Beleza, pessoal? Então não tem segredo, tá? O endpoint é uma função extremamente necessária, mas assim, geralmente a gente dá endpoint, falando para vocês bem sincero, quando a gente coloca os servos no lugar do avião e a gente vê que o servo está forçando, ou para um lado ou para o outro. E aí o que a gente faz? A gente vai lá no endpoint, aquele lado que está forçando, a gente diminui um pouquinho do curso para ele parar, para o servo parar de forçar, tá? Ou, em outras ocasiões, quando eu realmente preciso de um limitador, como no acelerador, ou como numa válvula de retrátil, como é no meu jato, que o curso é muito pequeno, tá bom? Deu para compreender? Eu estou fazendo ultimamente no jet, pessoal, porque eu tô sem rádio, eu só estou com ele, tá? Mas entendam, as funções, elas são basicamente as mesmas. Eu não estou ensinando a configurar no jet, eu estou ensinando vocês a função endpoint. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar o semelhante no rádio de vocês. No caso do meu, é relacionado ao servo. E o de vocês também, ó, tá aqui, ó, ajustar servos. E aí lá vai ter o endpoint, ou limite máximo e mínimo do curso do servo, entendeu? Vai ser alguma coisa relacionada com essa linguagem. Não tem segredo. Beleza, galera? Deu para entender aí? Então é isso. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido o tema de hoje, endpoint. Essa função, ela evita muitos problemas na nossa aeronave, tá? Principalmente com a parte eletrônica, porque geralmente os servos forçam de alguma forma ou para um lado ou para o outro, e você delimitar o endpoint, você dizer para o seu servo, olha, eu não quero que você vá até ali, eu quero que você venha só até esse limite aqui de ponto, tá? Isso é muito importante e é utilizado e necessário em algumas partes do aeromodelo. Tá, pessoal? Então, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo sua mensagem. De novo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com a galera, comenta aqui. Se não ficou muito claro ainda, se houve alguma dúvida, deixa aqui embaixo que a gente vai te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou responder o máximo possível que der. E se necessário for, a gente faz um novo vídeo para complementar as informações. Lembrem-se disso, eu não sei de tudo, nós não sabemos de tudo, ninguém sabe de tudo, galera. A gente compartilha informações. Se faltou alguma coisa nesse vídeo que você acha interessante, deixa aqui embaixo. Eu vou compartilhar nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, porque a ideia é exatamente isso, compartilhar o meu conhecimento com o seu e com isso trazer mais informações para todo mundo. Beleza, galera? Agradeço. Valeu pela atenção. Esse foi o vídeo de hoje, Endpoint. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!